Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo, né? Bate-papo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? E a gente convidou, né, um amigo nosso, um parceiro nosso, uma pessoa incrível que eu conheci, né, nessa jornada, né, de empreender. O nome dele é Leandro Marciano Rosa, né? Formado em administração, já empreendedor há 2 anos, né? Nascido em Boa Esperança, Minas Gerais. Dos 15 aos 20 anos, né, trabalhou aí no setor rural, né, trabalhou aí na roça também. Ele tem uma diversificação boa, ele também trabalhou na área administrativa, foi professor de matemática, trabalhou também como classificador e degustador de café, né, e hoje é um empreendedor aí no ramo, né, de sorveteria, né, e a gente queria que ele contasse um pouquinho, né, da história dele, como que tudo começou, como que foi essa ideia, né, de querer empreender. Então, Leandrão, seja bem-vindo aí, né, a sala é toda sua. Conta um pouquinho aí, de forma breve, para a gente, a sua história, para a gente poder conhecer. Tá, joia. Bom, primeiramente, boa tarde a todos aí. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, da minha história para vocês. Eu sempre morei na roça, né? Nasci em Boa Esperança, mas fui criado na roça. Meu pai sempre morou em fazenda, sempre foi funcionário de fazenda. Então, vivi, assim, até meus 14 anos, mais ou menos, na roça, né? Foi quando a gente saiu, que meu pai foi demitido lá da fazenda. E onde fomos obrigados a nos mudar para a cidade, que não conseguiu outro trabalho em outra fazenda. E nisso a gente foi para Ilicínea, que é uma cidade onde a gente já tinha uns parentes lá e tal, né? E falando um pouco da minha infância até eu chegar lá em Ilicínea, né? Eu sofri, foi bem sofrido, sabe? Porque a minha vida inteira eu sempre fui gordinho, né? Sempre fui gordo, muito gordo, vamos dizer, para falar a verdade. Então eu sofri demais com isso, né? Com brincadeiras, né? Da família mesmo, em si, né? Os adultos, né? Sempre tem aquela brincadeira, né? Às vezes acho que não está afetando, mas a criança sente na escola e tal. Mas então, aí voltando a falar, né? A gente foi obrigado a mudar para Licínia. Então, com a rescisão, com tudo que meu pai recebeu, ele comprou uma casa. Graças a Deus que ele ainda comprou uma casa, né? A gente não precisou depender de aluguel. Mas, assim, foi nesse momento, foi, assim, eu posso dizer, um momento, assim, mais difícil que eu passei na minha vida, né? Tirando outros detalhes também, que pra gente não estender muito, né? Então, vou focar mais nisso. Assim, e depois que meu pai terminou de receber o seguro-desemprego, né? Que estava recebendo lá na nossa casa, já em Vicínia, que as coisas começou a ficar um pouco difícil, porque a gente nunca tinha morado em cidade. E quem, né, já morou em roça e cidade sabe a diferença, né? Que na roça sempre tem ali um lugar que você planta alguma coisinha, né? Um vizinho que tem alguma coisa sempre te dá. Então acaba que você nunca não precisa comprar tanta coisa. E na cidade, né? A gente chegou, vamos dizer assim, cru, né? Lá tem que comprar tudo. É Então, verdade. então a gente não estava acostumado com isso. Então a gente foi um choque para a gente, né? Ter que comprar uma cebola, ter que comprar um tomate, coisa que a gente tinha tudo lá na roça, né? Vamos dizer assim, de graça, lógico, lá no terreiro de casa, né? Então, depois que terminou o seguro-desemprego, a gente começou a passar dificuldades, porque a gente não conhecia ninguém, meu pai não conhecia ninguém, eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 12, e meu pai não conseguia arrumar emprego, porque o meu pai, né, ele é um pouco tímido, né, ele é um pouco tímido, assim. Acho que eu também sou tímido, porque eu herdei isso dele, entendeu? E, então, ele não conseguia sair, tinha vergonha, né, tinha medo e tal, e as coisas dentro de casa começou a faltar, sabe? Eu me lembro, assim, que, de verdade, até hoje, sabe, dói, assim, quando eu lembro daquele momento que a gente tinha que, de repente, repartir o arroz que a mãe tinha dentro de casa lá, ela fazia pro almoço, depois, né, segurava um pouquinho pra janta. Às vezes não tinha um arroz, às vezes tinha um macarrão. E então, assim, foi um momento muito difícil, que eu vou falar a verdade, até hoje, quando eu falo, eu me emociono, porque, sabe, só quando a gente passa aquilo na pele, que você sente fome, que você sabe que não tem da onde você... É uma coisa terrível, terrível.
Então, foi um momento, assim, muito, muito, muito triste, e mexeu muito comigo, sabe? Quando eu via isso acontecer dentro de casa, e meu pai lá e tal, nesse momento, né? Se eu começar a estender muito, Diogo, você pode me dar um toque, por favor, tá? Tranquilo, tranquilo. Então, nesse momento, né? Aquilo mexeu muito comigo, porque eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Eu via que aquilo me incomodava. Eu tava ali, né? Sentindo fome algumas vezes, né? Querendo comer alguma coisa, não tinha jeito. Meu pai ali também não tinha trabalho, não tinha nada. O que que eu fiz? Eu comecei, comecei a conversar com os vizinhos, né? Eu saí de casa, eu tomei a iniciativa. Falei, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer, como que a gente vai fazer? A minha avó, né, um dia pode, outro dia não pode, então um dia tem, outro dia não tem, e as coisas estavam ficando muito difíceis. E nisso eu comecei a sair, comecei a conversar com as pessoas. Olha, quem que pode arrumar trabalho pra gente na roça? Eu estava trabalhando na roça, meu pai, na verdade, né? Quando eu tinha 14, 15. Aí foi me indicando, me indicando, me indicando, até que eu consegui arrumar um trabalho com meu pai e, consequentemente, eu entrei junto. E daí para lá, nós trabalhamos muito tempo junto na roça, né? E aí as coisas começaram a melhorar, né? A gente começou a ter nosso sustento e tal. Então, aí passou aquele momento difícil, que durou por volta aí de uns 6 meses, mais ou menos, que nós passamos, assim, muita dificuldade, né? Mas aí, né, trabalhei, como eu falo, já falei com o Diogo anteriormente, trabalhei mais ou menos dos 15 até os 20 anos na roça, né? Trabalhando na enxada mesmo, apanhando café, quem apanhou sabe que é muito difícil, sabe? Então, eu fiquei mais ou menos uns 5 anos, até de carteira registrada, tem tudo registrado na minha carteira. Mas também, às vezes, duvidar algum dia. Mas, então, e foi um momento, assim, também, que eu tirei como aprendizado para mim, sabe? Porque foi meu primeiro trabalho, né? A minha família inteira tinha trabalhado naquilo. Então, assim, de certa forma, né, eu estava ali fazendo a mesma coisa que todo mundo já vinha fazendo. Então, e levando sustento para dentro de casa, logicamente, né? E até que depois eu comecei a trabalhar na cidade, né? Arrumei um trabalho numa fábrica lá, né? Trabalhei de costureiro, né? Que eu era costureiro, aprendi o ofício e trabalhei por mais de 5 anos. Só que assim, eu sempre sabia que não era aquilo que eu queria. Eu tinha certeza quando eu trabalhava e tal, eu sabia que eu queria mudar, né? Eu já me questionava até quando eu era criança, às vezes eu ia na cidade, eu via, olhava para as coisas, né, lojas, aí eu ficava pensando por que que uns tinham loja, outros não tinham nada, sabe? Como criança, eu ainda ficava pensando, só que eu nunca falei isso para minha mãe assim, mas eu lembro disso, que eu ficava pensando, poxa vida, mas por que que, né? Ele é dono de uma loja, outro é dono de outra coisa. Então, Era isso, de certa forma, incomodado, desde né? criança, eu já era incomodado, sabe? Exatamente, a palavra é essa, eu já era incomodado. Inconscientemente, mas eu me lembro disso, que eu olhava e ficava observando, sabe? Uhum. Mas, enfim, aí para não prolongar muito, então, trabalhei, né, lá na fábrica, e depois da fábrica que eu saí, fui e vim para Varginha, né, fazer faculdade, onde eu me formei em administração e comecei a trabalhar na área. E depois, né, de certo tempo, que eu fui empreender. Sim, bacana. E assim, Leandrão, é bacana, né, que toda a história de um empreendedor, né, começa meio que assim, né, com muita dificuldade, né, muito desafio, né, você tem uma história aí, eu já conheço um pouquinho dela, né, sei como que é. E assim, cara, o que que foi o principal motivo, né, você já comentou que você era bem incomodado já, mas o que que foi o principal motivo para você empreender? Sabe, o maior porquê de você começar a empreender, porque você já trabalhava, tinha, né, uma renda ali já. E o que que te fez assim tomar a decisão de, cara, poxa, eu quero ter meu próprio negócio? Sabe, o Diogo, eu fiquei analisando isso por algum tempo, sabe? Realmente. E eu posso te falar assim com toda certeza que o empreendedorismo assim em mim, ele veio com mais força quando eu estava lá no Cabo da Enxada, sabe? Eu me lembro direitinho que quando eu estava lá trabalhando, nunca perdi um dia de serviço, nunca faltei, né? Eu nunca perdi um dia de serviço. Por quê? Porque eu sabia que isso ia fazer falta no final do mês. Então, eu já tinha uma responsabilidade ali. E naquele momento que eu estava em cima da enxada ali, sofrendo e ralando, né? Não que seja um trabalho, todo trabalho é digno, né? A gente tem que ressaltar isso, não é verdade?
Então, mas ali eu tinha certeza, eu digo, que aquilo ali não era para mim. Eu não queria aquilo ali. Eu sabia que eu queria, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sabia que eu tinha que mudar, eu tinha que sair daquilo ali, que aquilo ali não era para mim. E assim como quando eu estava lá costurando também, eu sabia que aquilo ali não era para mim. Eu não queria ficar minha vida inteira ali. Então eu tinha essa certeza. Eu não queria, sabe? Eu não queria ficar daquela forma. E mesmo quando eu já estava trabalhando, igual você mencionou, que eu já estava formado, já trabalhei em alguma área, né? A gente fica, de certa forma, acomodado quando você está trabalhando, recebendo um salário mais ou menos razoável. Não vou dizer, isso me deu realmente uma ofuscada na reação de empreendedor que eu já tinha lá atrás, Uhum. sabe? Eu fiquei, sim, acomodado por algum tempo. Eu posso dizer que eu bati cabeça, na verdade, porque não era aquilo que eu queria fazer. Não era. Eu sempre tive a vontade de ter o meu próprio negócio, né? Sempre. Falava mais isso com a minha mãe. Uhum. Mas, né, fui, trabalhei, quando comecei a trabalhar e tal, né, formei, trabalhei em outras áreas, igual você mencionou, fui professor de matemática e tal, né? Mas, e falando, né, para responder a pergunta que você falou, por quê? Quando, né, lá nessa última empresa que eu estava trabalhando, né, antes de eu ter a minha loja, eu trabalhei lá por 6 anos. E depois de uns 2 anos e pouco que eu estava lá, né, surgiu assim uma conversa, né? Posso dizer, meu ex-patrão, que hoje a gente é parceiro, vamos dizer assim, né? Ele me fez a proposta, né? Um dia ele pode ver esse vídeo, ele vai lembrar, ele fez a proposta para mim de eu ir trabalhar e tomar conta desse negócio para mim. Só que naquele momento eu estava tão acomodado como, né, com a minha vida, vamos dizer assim, de trabalho, né, do salário no final do mês, de ter o domingo, de ter o feriado, de ficar tranquilo, que, assim, ofusquei aquele desejo de ter de ser dono, sabe? Eu ofusquei isso por conta do comodismo, sabe? Por conta de você deixar aquilo de tomar conta da sua vida. Então, aquele momento que ele me fez essa proposta, eu não aceitei por isso. Eu estava tão bem, para que eu vou? Ah, eu tô bem aqui, né? Nossa, mas se eu pegar esse negócio, eu vou ter que trabalhar de domingo, eu vou ter que trabalhar mais e tal, né? Então, naquele momento eu não quis, entendeu? Não quis. Aí depois disso que passou, o que aconteceu, né? Aí que vem o X da questão. Porque, como eu já mencionei, eu sempre fui incomodado com as coisas, eu sempre fui de observar muita coisa ao meu redor, as coisas ao meu redor, sabe? Eu nunca Uhum. fiquei assim, de fechado, assim, só para mim, entende? Então, eu sempre fui de analisar. Dessa parte para frente, eu comecei a pensar sobre eu ter aceito ou não. E, em consequência disso, eu comecei a observar ao meu redor. Pessoas que eu conheci, amigos meus, que tinha começado um negócio próprio há talvez 2, 3, 4 anos, ou trabalhando assim, para ele mesmo, e a vida dessa pessoa era bem melhor que a minha, sabe? Sim. Então eu comecei a observar isso. Opa, opa, tem coisa aí. Tem que pensar melhor sobre isso. Porque, pô, eu sou formado, né? Tenho um salarinho mais ou menos, mas não desmerecendo ninguém, jamais, né? Questão se é formado ou não. Mas peraí, a pessoa lá, ele não fez faculdade como eu e a vida dele tá muito melhor que a minha. Isso eu falei pra mim, sabe? Eu Uhum. falei pra mim. E nisso eu comecei a me indagar sobre isso. Foi então que eu, né, decidi, comecei a conversar com o meu patrão na época sobre isso, né? A gente comecei a perguntar, a ver sobre salário, sobre aumento de salário e tal. E as coisas lá na empresa também não estavam tão bom assim para poder aumentar o salário. Eu entendia isso porque eu conhecia a realidade da empresa, né? Eu trabalhava junto. Então foi onde eu decidi sair da empresa, sabe? Uhum. Eu conversei com eles, né? Busquei uma outra oportunidade e me apareceu uma oportunidade, né? Muito boa, muito melhor do que eu estava ali. E eu resolvi sair. Eu saí da empresa. Agora eu vou abrir um parêntese, Diogo. É o seguinte, eu tenho que ressaltar isso porque
toda a empresa, todo o trabalho que eu tive, né, que eu trabalhei até hoje, aonde eu passei, né, eu sempre cuidei do negócio como se ele fosse meu, sabe? Eu sempre tive zelo por aquilo que eu estava, por uma caneta que estava ali, eu tinha que cuidar de tudo, né? Da cadeira, do carro que eu dirigia, eu tomava cuidado, mais cuidado do que tudo que eu tinha, sabe? Eu sempre fui assim, eu sempre fui de olhar a empresa até lá no alto e até lá embaixo, sabe? Como um todo, como minha. O que que eu poderia fazer se fosse minha? Eu ficava assim, sabe? Imaginando. E ao mesmo tempo agindo, né? Como se fosse meu mesmo. Eu agarrava aquilo, o trabalho, não importa o que fosse, né? Eu era administrativo, mas eu fazia qualquer coisa que tivesse que fazer ali, porque eu queria ver, eu era responsável pelo todo, sabe? Eu me sentia assim. Eu Sim. sempre fui assim, né? Sempre trabalhei muito assim, honestamente, cuidando das coisas, porque aí foi voltando a história que eu tive que sair da empresa, que eu arrumei outra, né, para ganhar um pouco melhor, mas aquilo ainda não estava muito bem dentro de mim, sabe, resolvido, porque né, alguma coisa me incomodava, Uhum. entendeu? Até que, não sei se eu só posso continuar contando, você quer Sim, sim, falar alguma até coisa? eu esqueci de falar no comecinho aqui, né, que você também é casado, né, que você tem uma Ah, menininha, sim, né, e sim. assim, Uhum. pode-se dizer, Leandro, que o motivo de você empreender, além de ser essa questão, sabe, dessa inquietação que você tinha, tem a ver também com a família sua? O seu motivo é eles? Ou o seu motivo era mais pessoal mesmo? O porquê você começou? Não dizendo como se diz, que eles não são importantes, né? Mas o que te fez tomar a decisão de ir lá e voltar a falar com o seu ex-patrão e começar o seu negócio? O que foi o motivo mais forte, né? Então, assim, como eu já tinha saído, já tinha passado em todos os lugares, já tinha olhado para em volta de mim, né? Quando eu falo em volta, eu falo assim no geral, né? Seja os meus amigos empreendedor que já estavam com o seu negócio estavam muito melhor que eu, na verdade. Então, eu tive a certeza, né? Quando eles me chamaram, né? Como diz, pelos meus méritos que eu deixei plantado lá. Então, quando eu fui assim, eu não sabia quando me chamou, né? Eu não sabia o que seria falado para mim. Quando falou essa proposta para mim, eu não pensei duas vezes, sabe? Falei, aceito, sim. Vamos conversar, depois a gente conversa os detalhes, mas eu aceito. Porque eu tinha certeza que esse é o caminho. Porque eu já, naquela altura, eu já tinha, assim, pesquisado tanto, já tinha visto ou olhado para tantos outros lugares, que eu sabia que era o único caminho, né, para mim alcançar os meus objetivos, né, interiores e tudo mais, era um negócio. Eu tinha que ter meu negócio, sabe? Seu Então, desejo era e ardente, né, Leandro? exatamente, eu tinha certeza que aquele era o caminho correto, Perfeito. entendeu? E assim, ó, Leandro, depois que você começou o seu negócio, duas perguntas em uma, né? Primeira coisa, quais foram as maiores dificuldades suas, assim que você assumiu? Porque você já tinha o conhecimento, você já tinha trabalhado, né? Mas agora você era, de fato, o dono, né, do seu negócio e você teve apoio da família, né? Queria que você comentasse nesse quesito aí, porque eu acho que é uma coisa que pega muito quando a pessoa vai começar a empreender, né? Sim. Realmente essa pergunta aí, ela é muito boa, assim, né? Para quem é empreendedor, sabe como já passou por isso também. Olha, a maior dificuldade que eu tive foi a falta de apoio de todo mundo. Eu não tive apoio de ninguém. Não tive apoio da esposa, não tive apoio dos meus pais, né? Então, eu sofri muito com isso. Quando eu fui contar a ideia, né, que eu já tinha assumido e tal, nossa, todo mundo ficou espantado, sabe? A minha esposa, minha mãe, meu pai, não, não faz isso, né, e tal. Mas no intuito, assim, de proteger, lógico, né? Porque eles estão acostumados com esse modelo, né, de trabalho e tal. Então, hoje eu entendo isso, mas eu sofri muito com isso, sabe? Eu fiquei, poxa, fiquei dias, assim, arrasado com isso, nossa. E aí, isso, né, de ninguém me apoiar, eu tive medo. Eu tive medo, sabe? Eu fiquei um tempo com medo, pensando.
mesmo depois de assumir, já tá nos preparativos iniciais, eu tive medo, poxa vida, se esse negócio não der certo, hein? Nossa, eu tô buscando a minha vida aqui e tal. Só que ao mesmo tempo, eu sempre acreditei em mim, sabe? Eu sempre acreditei em mim, eu sempre soube que eu, tudo que eu quis fazer, eu consegui, graças a Deus, né? Com a minha fé que eu tenho também. Mas tudo que eu desejei fazer, eu fiz. Eu fiz uma faculdade, né? Meus pais não tinham condição, a gente não tinha condição, eu fiz, eu consegui fazer por mérito meu, porque não que eu não ia fazer, mas a minha faculdade, eu tenho que mencionar isso, que eu ganhei uma bolsa. Eu fiz aqueles, né, na época era o Enem, né, e tal, passei, mas eu não, e graças a Deus consegui fazer a faculdade. Bom, Então, cara, eu acreditei em mim. Eu acredito, sempre acreditei em mim. Tá? Não sei se eu é, respondi a sua pergunta. sim, sim. Tem E mais assim, uma pergunta aí dentro da outra aí que você me perguntou, é, eu não consegui. no caso aqui, assim, a sua maior dificuldade no negócio foi a questão mesmo do medo, ou no negócio em si também você passou algum obstáculo também, né? Porque você tinha visão antes de empregado, né? Como visão de Sim, dono. O sim, que foi a maior dificuldade sua, principalmente no início? Porque a gente sabe que o início de um negócio demora ele começar a te gerar lucro, né? Qual foi a maior sim, sim. dificuldade? Olha, por mais que eu tivesse conhecimento, né, formação e tal, em administração, eu posso dizer que a dificuldade um pouco maior, assim, foi questão financeira, sabe? Foi lidar ali com as finanças do negócio. Eu acho que a parte mais difícil foi essa. Porque zelar pelas coisas, né, pelas empresas, eu já zelava, já cuidava, né, já ficava até além, às vezes, do horário que se precisar, então isso não me incomodava, né? Aí o que entrou foi os finais de semana que eu tive que trabalhar, feriado, tudo, né? Então, mas a dificuldade eu posso dizer que foi na questão financeira, porque eu não estava acostumado, né, com aquilo, assim, então, Uma um realidade sonho meu, nova, né? né? Foi uma realidade nova, né? E saber que eu tinha que tomar conta, né? E querendo ou não, todos os detalhes ali do negócio, né? É sobre minha responsabilidade, né? Então realmente eu tive um pouco de cansaço mental, sim, no começo, sabe? Até eu começar a ajustar as coisas ali para poder caminhar, eu tive muita dificuldade. Eu tive que, sabe, fiquei bem assim no começo, bem nervoso, bem estressado, assim, porque né? Você cansa, você trabalha, tipo, acorda às 7, vai dormir às meia-noite, todo dia, de 7 dias por semana, 30 dias por mês. Porque nos primeiros anos, vamos dizer assim, quase 2 anos, eu trabalhei praticamente quase 2 anos, assim, todos os dias, sabe? Todos os dias mesmo. Que é acordar às 7 da manhã, e você já tem que preparar, já tem que ir, ficar o dia inteiro lá e tal. Então, o que eu vim agora, né, agora nesse ano, é que eu comecei a tirar uns dias de folga, né? Aí eu deixo meu funcionário lá, agora eu já vi que ele consegue já dar conta de tocar o trabalho sem mim, então, né, confiança, né? Então, hoje eu consigo ter um pouco mais de tempo, mas até antes, até no ano passado, por exemplo, que tá logo ali, né? E eu trabalhei todos os dias mesmo. Não foi fácil. Perfeito. A gente está aqui também com a presença, né, de uma empreendedora também, né, a Ana Paula, está na sala, e ela gostaria também de fazer uma pergunta, né? Seja bem-vinda aí, Ana Paula. Pode fazer a pergunta aí para o Leandro aí também. Você que também tem bastante experiência nessa área aí. Primeiro te agradecer, né, Leandro, por todos esses insights aí que você deixa para a gente, né? Eu tiro aqui muitas coisas positivas, né? Que realmente a gente vê que estão no sangue, na veia do empreendedor, né? E eu me vejo em alguns momentos ali na sua fala, né? Nas coisas que você diz e me encanta muito, né? Por exemplo, quando você fala que você passou por tudo, mas na verdade o sonho sempre estava vivo, né? Às vezes o medo nos impede de assumir aquilo na hora certa, mas o sonho continua vivo, né? E aqui
eu queria te fazer uma pergunta, assim. Qual que para você é a diferença daquele Leandro, né, que era funcionário, para esse Leandro de hoje, que é o empreendedor, né, que é o empresário, na verdade, né? Então, o que que é para você, o que que mudou na sua visão em relação aos seus sonhos hoje? Porque antes você tinha sonhos, mas agora eu acredito que sejam outros. Então, qual que é essa diferença aí para você? Perfeito. Olha, aquele momento ali de Leandro funcionário, acomodado, posso dizer para você claramente, o que eu tinha em mente era quanto tempo faltava para me aposentar. Só isso. Era o que me norteava ali naquele momento ali de comodismo e tal, né, de salário no final do mês e tal. Basicamente era isso. Posso resumir isso. Eu só contava quanto tempo faltava para me aposentar. Faltava 20 e poucos anos, 20 anos. Não tinha muita outra coisa diferente pensar, não. Com toda certeza. Agora, o Leandro empreendedor, hoje, eu estou pensando até quantas lojas eu vou conseguir abrir até os 60. Então, essa é a minha visão que eu tenho. Quantas lojas eu vou conseguir abrir até meus 60 anos? O que eu vou ter que fazer? Eu já estou fazendo, já estou me planejando, já estou sonhando, já estou vendo todos os pontinhos vermelhos em várias cidades onde eu tenho o desejo de abrir uma loja, entendeu? Então, hoje, essa é a minha visão de empreendedorismo. E assim, essa mensagem que você deixa agora, assim, até me arrepia, né? Porque a mentalidade realmente é tudo, porque a gente, enquanto funcionário, por mais que a gente seja qualificado, como eu tenho minhas qualificações, você as suas, o Diogo as deles, mas a gente com a mente pequena, a gente só consegue pensar como você falou, né? Só consegue falar quanto tempo falta, quantas horas faltam, né? Qual dia que é hoje? Amanhã é feriado, não vou trabalhar. E quando a gente começa a empreender, a gente passa a ver o mundo com outros olhos, a gente não quer se aposentar porque a gente quer mais e mais da vida, né? A gente quer mais e mais a nossa história, a gente quer escrever o nosso livro. Então, assim, para mim, realmente é uma mensagem muito fantástica essa daí que você nos deixa, né? E para a gente finalizar, não sei se o Diogo ainda quer fazer alguma pergunta, mas eu queria te pedir aí para você deixar uma mensagem para as pessoas que têm medo, como você teve um dia, né, de empreender. Que mensagem que você deixa de encorajamento aí para que as pessoas possam realmente assumir o seu lugar no mundo, né, e criar essa mentalidade assim como você criou e nós também, todos que estamos aqui. Olha, a mensagem que eu posso deixar, né, para a pessoa que tem um desejo, a primeira coisa, acredite em você. Você tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém mais acredita. E quando você acredita que um negócio, que você tem um desejo de fazer alguma coisa, de empreender algum negócio, e você acredita que aquele negócio vai ser bom, lute por ele. Lute. Porque se você acredita que ele vai dar certo, ele vai dar certo. Mas se você também acredita que talvez ele vai dar certo, pode ter certeza que ele não vai dar certo. Porque é você que tem que acreditar no negócio. A primeira de tudo, é você que tem que acreditar, você tem que visualizar o seu negócio funcionando, trabalhando, vendendo. Você tem que mentalizar isso, você tem que acreditar nisso. Entendeu? Então, seria isso. Ou você acredita, ou você não acredita e não acontece nada. Perfeito, perfeito, Leandro. Você falou tudo, cara. A fé é a ausência de dúvida, né? Se a gente tem dúvida, infelizmente abre o espaço para o medo, como você colocou, né, lá no início, e muitas vezes o medo nos impede, né? E eu gostaria muito mesmo de te agradecer. O tempo é bem curtinho mesmo, mas, cara, parabéns pela história que você tem. Você é um cara que eu me inspiro muito, né? Lembro daquela nossa viagem, né, que a gente voltou, né, de outra cidade, você me contando, né, sobre as suas experiências.
E o que eu fico mais feliz e encantado é isso. A todo tempo a gente pode aprender com as pessoas, né, de diversas categorias, de diversos trabalhos, né, áreas diferentes. Tudo que você falou aqui se aplica a qualquer negócio, né? E eu gostaria de agradecer imensamente a você, Ana Paula, pela presença, né? E deixar aqui, né, pedir para todos que estiverem assistindo essa mensagem, que possa partilhar também com aquele amigo que de repente está com alguma dúvida, está com algum medo de começar a empreender, independente de qual área, né? A gente fala de empreender aqui, né, Leandro? Mas você já começou a aprender lá atrás, quando você começou a ser um professor. Você começou a dar algumas aulas particular. Tem gente que acha que empreender é abrir uma porta de algum lugar. Não é. Empreender é você pegar a sua habilidade e resolver o problema das outras pessoas. E com isso você vai ser remunerado por isso, né? Então agradecer aí a cada um de vocês. Muito obrigado, meu amigo. Se você quiser finalizar com mais alguma coisa, tá tranquilo? Tá tranquilo, Diogo. Eu que te agradeço aí pelo convite, muito obrigado aí pelas suas palavras. Também te considero muito aí, tá? Pela sua experiência, pelas vezes que nós já conversamos, né? Todas as vezes que você foi, né, me falar algumas coisas aí, e aquilo também me motivava bastante, sabe? Toda vez que você chegava, me falava, olha, vamos conversar, vamos bater um papo, né? Muito embora a gente tá sempre correndo, né? É, Mas, assim, te falo de coração mesmo, toda vez que a gente conversou, foi, assim, muito de grande valia para mim, né? Como pessoa, como empreendedor, então, me ajudou, por muitas vezes, me ajudou bastante. E perfeito. não, e como diz, te agradeço aí. Leandro, eu também queria te agradecer, né, pela sua presença hoje aqui. Acho que esse bate-papo vai virar muitas chaves para várias pessoas, né? E eu consigo ver 3 pontos aqui muito importantes nessa nossa conversa de hoje. Primeiro é a diligência. Você sempre foi uma pessoa diligente, sempre deu o seu melhor, né? Sempre fez o melhor, independente dos lugares onde você passou, e hoje você colhe, né, os resultados disso. Segundo é a autorresponsabilidade. Você foi e fez aquilo que era o possível para poder mudar o teu destino, mudar a tua rota, né? E o terceiro é a ação, porque não adianta a gente querer ser autorresponsabilidade sem agir. Então, eu vi esses 3 pontos fundamentais em você, e eu queria te deixar aqui a minha gratidão eterna, né, por essas palavras e por essa história tão fantástica, e eu espero que todas as pessoas que possam nos ouvir, né, possam também aprender com a sua história, com a sua trajetória, te acompanhar, né, e aí ver ainda o sucesso que você ainda vai transbordar nessa terra, tá bom? Um grande abraço. Toda Obrigado. certeza. Pessoal, obrigado. Um grande abraço para vocês. Continue conferindo aí no canal. A gente vai estar trazendo aí várias histórias, vários empreendedores de sucesso para ajudar você em todas as áreas da sua vida a se tornar a pessoa que você tanto almeja. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.